Tirania de Aço capítulo 271. Chegando em Granada, o céu azul claro brilhava sobre a província de Istria. Dentro da cidade de Trieste, Berengar estava no porto. À sua frente estava um grande veleiro de 3 mastros. Este navio era um navio de transporte que Berengar usou para vender seus produtos através do Mediterrâneo nos últimos meses. Embora Berengar pretendesse criar um enorme Royal Clipper para as viagens de sua família em um futuro próximo, isso era secundário em relação às preocupações de estabelecer uma armada naval e uma grande frota comercial. Tudo o que ele podia fazer por enquanto era usar um de seus navios mercantes padrão que havia sido concluído como meio de transporte. Apesar do fato de que Berengar estava cada vez mais perto de seus sonhos de descobrir o novo mundo nesta linha do tempo, ainda levaria alguns meses até que ele estivesse totalmente preparado para tal empreendimento. Assim, Berengar pretendia construir uma frota grande e poderosa antes de se aventurar para o oeste em partes desconhecidas. No momento, Berengar estava trabalhando em seu outro objetivo de independência, estabelecendo uma aliança com o Emirado de Granada. Não só os mouros que habitavam a região foram fundamentais para distrair os católicos ibéricos de se juntarem à próxima cruzada contra Berengar e seu ducado, mas fornecendo-lhes armas suficientes para se protegerem contra seus vizinhos católicos, Berengar poderia atrasar a reconquista. Com isso, Berengar poderia evitar que Espanha e Portugal se tornassem rivais importantes na colonização do Novo Mundo. Depois de contemplar o poderoso navio com um sentimento de admiração, Berengar sentiu um par de braços delicados envolvendo-o. Estes, é claro, pertenciam à sua futura noiva, Adela. A jovem havia crescido imensamente nos últimos anos, desde que Berengar chegou a este mundo. Embora não fosse tão peituda como Honoria ou Linde, tinha se tornado uma jovem deslumbrante. Adela tinha um peito sólido do tamanho de uma xícara e uma estatura pequena. Ela era magra e, de certa forma, Berengar achava isso bastante atraente. Se alguém tivesse um harém de mulheres, seria ideal ter alguma variedade. Adela estava vestida com um vestido azul safira com detalhes dourados. As joias que ela usava eram uma mistura de ouro fino e safiras, que destacavam perfeitamente seus olhos combinando. Ela ainda usava seu penteado de cauda dupla, e Berengar achou isso muito adorável. Depois de contemplar a imagem de tirar o fôlego de sua jovem noiva, Berengar sorriu antes de cumprimentar a jovem. Você realmente se tornou uma linda jovem Adela. Mal posso esperar até o dia em que nos casarmos. Ao longo dos últimos anos, Adela trabalhou duro para se tornar alguém que pudesse ajudar Berengar em seu trabalho como um chefe de Estado. Assim, ela se tornou bastante eficiente em diplomacia e administração. Berengar estava ciente de seu crescimento nesses aspectos e havia solicitado pessoalmente para esta visita diplomática a Granada. Ao ouvir as amáveis palavras de Berengar, Adela curvou-se respeitosamente antes de responder com uma saudação formal. Afinal, eles ainda estavam em público e, portanto, ela achou inadequado se referir a Berengar pelo primeiro nome. Você me honra, Sua Graça. Depois que a saudação inicial terminou, Berengar agarrou Adela e abraçou. Ele não ligava para etiqueta formal, especialmente quando era com uma das garotas que ele amava. Adela, por outro lado, começou a ficar vermelha de vergonha, mas não se livrou das mãos de Berengar. Afinal, ela ansiava por sua atenção, e agora finalmente a recebia sem qualquer tipo de interferência. Depois de segurar Adela por algum tempo, Berengar sussurrou em seu ouvido. Tem sido muito tempo. O casal compartilhou um momento íntimo por alguns momentos antes de Berengar finalmente se separar e começar a trabalhar. Bem, você está pronto para partir? Para isso, Adela acenou com a cabeça silenciosamente antes de seus servos começarem a carregar sua bagagem para o navio. Berengar caminhou ao lado de Adela segurando sua mãozinha na sua enquanto eles pisavam no navio que os transportaria para Granada. Depois de entrar no navio, Berengar conduziu Adela para baixo do convés, onde seus aposentos esperavam, enquanto os dois estavam a bordo do navio. Os aposentos do capitão foram cedidos a Berengar e o camarote do imediato a Adela.
Essas cabines eram grandes o suficiente para acomodar uma cama quinze dentro delas. Quanto ao capitão do navio, ele se hospedou em uma das outras cabines, assim como seus oficiais. Depois de se acomodar, o barco começou a partir. Berengar ficou por enquanto no salão ao lado de Adela, onde continuaram a acompanhar os acontecimentos desde o último encontro, não muito tempo atrás, no aniversário de 15 anos dela. Dias se passariam antes que eles finalmente chegassem a Granada. Devido à velocidade inigualável dos Clippers, a viagem da Istria à Península Ibérica era substancialmente mais curta do que se tomassem uma das embarcações mais contemporâneas como a nau Caravela. Quando o Clipper de 3 mastros finalmente atracou na cidade portuária de Motril, eles não demoraram muito. Em vez disso, eles imediatamente entraram em uma caravana e cavalgaram até a capital Granada, onde residiam o sultão e sua família. Após vários dias de viagem, Berengar e seu anfitrião chegaram à corte real de Granada, onde o sultão o recebeu de braços abertos. O homem era ainda mais jovem que Berengário, pela aparência não tinha mais de 19 anos. Azan herdou recentemente sua posição de seu falecido pai. Ele tinha um belo rosto barbeado com pele levemente bronzeada e cabelos escuros na altura dos ombros. O jovem também tinha olhos cor de chocolate. Como sultão de Granada, Azan era um berbere étnico. Os europeus medievais usaram o termo mouro para descrever um grupo de pessoas do norte da África composto principalmente por uma mistura de árabes e berberes e, em certa medida, seus escravos e mercenários da África subsaariana que foram retirados principalmente das áreas que seriam conhecidas na vida anterior de Berengário como Mali e Níger. Ao ver o duque da Áustria vestido de maneira extravagante entrar pelos portões do palácio, o homem que governava o Emirado de Granada cumprimentou Berengar da maneira tradicional islâmica. Assalamu alaikum, ó grande duque da Áustria. Embora o homem falasse em árabe, Berengário tinha um tradutor por perto. Por mais que para surpresa de todos os presentes, Berengar devolveu sua saudação com uma resposta apropriada. Wa alaikum salam, poderoso sultão de Granada. Devido ao mandato de Berengário no Afeganistão, ele conhecia um pouco da língua árabe. Apesar do fato de que o árabe era uma língua minoritária no Afeganistão, Berengar passou muitos de seus anos lá aprendendo o idioma. O motivo era que era uma língua mais comum em todo o mundo do que o pashtun ou o dari e, portanto, após seu serviço, ele poderia trazê-lo para a sua vida profissional. Embora fosse uma variante muito mais moderna do que a versão falada na Península Ibérica medieval, ele ainda conseguia transmitir vagamente suas palavras. Adela também ficou surpresa com o fato de Berengário parecer saber falar árabe, pelo menos até certo ponto, e olhou com curiosidade para o noivo enquanto ele se dirigia ao sultão como se fosse um amigo de longa data. Quando recebi seu convite para visitar seu palácio real, fiquei muito animado. Acho que nossos dois povos podem realizar muito se trabalharmos juntos. Ao ouvir isso, Azan começou a rir e acenou com a cabeça. Estou ansioso para discutir o futuro do nosso povo juntos. Diga-me, quem é esta bela jovem ao seu lado? Berengar agarrou o ombro de Adela em resposta às palavras do sultão e a arrastou para perto dele antes de declarar sua posição em sua vida. Esta é Adela von Graz, filha do Marquês Otto von Graz e minha noiva. Nós nos casaremos no ano que vem. O sultão acenou com a cabeça ao ouvir isso antes de responder às reivindicações de Berengário. Você é realmente um homem de sorte, Duque Berengar. Eu também tenho uma linda noiva. Parece que temos mais em comum do que pensei inicialmente. Depois de dizer isso, o sultão conduziu pessoalmente Berengar, Adela e seu anfitrião ao palácio, apresentando as magníficas estruturas e grandiosos móveis ao longo do caminho. Depois de um tempo, eles pararam no refeitório, onde uma refeição estava sendo preparada. Venha, sente-se, aproveite o jantar comigo e minha família. Você deve estar morrendo de fome depois de uma viagem tão longa. Ao ouvir isso, Berengário não recusou e, como tal, acenou educadamente com a cabeça antes de puxar o assento de Adela, permitindo que ela se sentasse graciosamente à mesa, onde ele então se sentou ao lado dela. Em pouco tempo,
Berengar e seu anfitrião, bem como a família real de Granada, reuniram-se no refeitório para compartilhar uma refeição. Esta seria a primeira de muitas discussões que ocorreriam durante a visita de Berengário à Granda. Com Adela ao seu lado, Berengar estava confiante em chegar a um acordo que seria benéfico para ele e para o Emirado de Granada. Embora ainda não se soubesse se tal aliança ocorreria. Tirania de Aço capítulo 272. Negociações com o sultão de Granada. Berengar e Adela sentaram-se à mesa do sultão de Granada, saboreando uma comida única na cultura. Berengário nunca havia provado tais iguarias antes e, como um ávido apreciador de comida, estava saboreando-as à vontade. Por outro lado, Adela estava um pouco preocupada com os olhares que recebia de alguns dos membros mais tradicionais da dinastia de Azan. Os olhares indesejados dirigidos a ela resultaram da recusa de Berengário em forçar sua jovem noiva a usar um hijab. Era uma questão de princípio para ele. Azan era muito mais secular do que muitas pessoas em Granada e, por causa disso, permitia que Adela andasse livremente em seu território sem qualquer tipo de cobertura facial. A seus olhos, ela era uma mulher cristã e uma diplomata, e seria rude da parte dele importar as tradições a estrangeiros como anfitrião austríaco. Essa falta de devoção às tradições e à fé islâmica foi um ponto de discórdia entre muitos outros membros da dinastia de Azan, e eles começaram a conspirar nas sombras contra o jovem sultão. Embora o álcool não tenha sido servido no banquete, Berengário se divertiu mesmo assim. Ele fez uma pausa no cordeiro assado para discutir assuntos importantes entre ele e Azan. Afinal, um banquete era uma excelente oportunidade para discutir negócios. Diga-me, majestade, como é a situação atual com seus vizinhos? Ouvi dizer que os católicos ibéricos estão tentando conquistar Granada. Tudo o que ouço é propaganda católica sobre como é uma questão de tempo até que Granada seja reivindicada pela cristandade. Então gostaria de ouvir sua opinião sobre os esforços de guerra em andamento. Enquanto Berengário falava em alemão, suas palavras foram traduzidas para Azan por um tradutor contratado pela corte real de Granda para esta ocasião especial. Da mesma forma, o próprio Berengar tinha um tradutor para converter as palavras árabes do sultão em alemão para que ele pudesse entendê-las adequadamente. As diferenças entre o árabe moderno e o árabe medieval eram muito significativas para Berengário superar, afinal, ele nem era fluente no dialeto moderno. Assim, a conversa entre os dois homens era conduzida pela dupla de tradutores contratada por ambas as partes. Azan estava disposto a se encontrar com Berengário porque estava ciente da reforma alemã que Berengário havia estimulado e que ele era inimigo da fé católica. De certa forma, eles ocupavam posições semelhantes. Cercados por vizinhos hostis, contando com seus meios para defender seu território, seriam aliados naturais se não estivessem tão distantes. No entanto, Azan não quis revelar a total dificuldade que enfrentava contra os católicos de Castela, Aragão e Portugal. As razões para isso eram relativamente simples. Para começar, ele estava negociando um acordo com Berengar. Os benefícios que ele poderia obter foram puramente baseados na demonstração de força que ela poderia fornecer. Na realidade, sua posição era relativamente pobre, mal segurando o território que ele tinha atualmente. No entanto, ele nunca revelaria isso e, como tal, o jovem sultão declarou orgulhosamente a capacidade de seus exércitos. Apesar de estarmos cercados por inimigos por todos os lados, estamos resistindo bem. Esta é uma guerra contra nossa fé, e os soldados de Granada nunca cairão enquanto tiverem fé em Alá. Berengário assentiu ao ouvir isso. Ele sabia que o sultão nunca aceitaria soldados cristãos em suas terras como ajuda militar. No entanto, Berengário não planejava fazer tal coisa, pois seria uma declaração aberta de guerra contra o mundo católico. Em vez disso, ele tocou na fraqueza de Granada que ele sabia que eles estavam enfrentando. É bom ouvir isso. Eu ficaria fora de mim se o seu poderoso reino caísse contra aqueles católicos hipócritas. Diga-me, como está sua logística? Você é capaz de fornecer comida, água e armas adequadamente aos seus soldados? Se não,
ficaria mais do que feliz em fornecer apoio material para sua causa. Quando os membros da dinastia de Azan ouviram isso, ficaram surpresos. Berengário pode não ser católico, mas ainda era cristão. A ideia de um governante cristão ajudando o reino muçulmano contra outros cristãos era praticamente inédita, pelo menos quando se tratava de assuntos europeus. O sultão começou a discutir entre os seus conselheiros tal possibilidade antes de pedir esclarecimentos. Depois de vários momentos de discussão em que Berengário e Adela estavam apenas comendo em paz, Azan começou a fazer algumas perguntas em sua mente. Você nos forneceria ajuda material? De que maneira? Um sorriso malicioso começou a se formar nos lábios de Berengário quando ele ouviu isso. O sultão havia mordido a isca e, como tal, ele poderia começar a negociar em seus termos. Posso fornecer armas, armaduras e até comida. Você não precisará se preocupar com suprimentos que levarão meses para chegar. Meus navios de transporte são os mais rápidos do mundo e podem navegar de Trieste a Motril em questão de dias. O anfitrião granadino ficou chocado ao ouvir isso. Tais velocidades eram inéditas neste período, mas foi confirmado que eles chegaram a Granada com relativa rapidez. Como tal, o sultão refletiu sobre isso por alguns momentos antes de fazer outra de suas perguntas. Quando você diz armas, o que exatamente você estaria disposto a nos fornecer? Berengário bebeu do cálice que estava cheio de água, saciando a garganta seca e engolindo o cordeiro assado antes de responder a esta pergunta específica. Sua resposta, se aceita, mudaria o equilíbrio de poder na Península Ibérica. Depois de demorar para responder, Berengário limpou a boca com o guardanapo antes de fazê-lo. Posso fornecer lanças e armas de fogo arquebuse para sua infantaria. Em termos de artilharia, posso ajudá-lo com canhões falconete. Essas são armas de minha invenção que disparam uma bala de canhão de 1 libra. Apesar de seu tamanho pequeno, ele pode derrubar uma parede de castelo muito mais rápido do que os métodos tradicionais de cerco-se usado em grandes números ou barragens repetidas. Se necessário, posso até enviar alguns de meus oficiais para aconselhá-lo sobre as táticas e estratégias necessárias para manejar essas armas adequadamente. Enquanto os dois homens conversavam sobre suas negociações, Adela observava. Ela observou as reações dos outros membros da dinastia do sultão. Embora tenha passado despercebido por Berengário e Azan, as expressões preocupadas em seus rostos não passaram pelo olhar penetrante de Adela. Ela percebeu instantaneamente que algo estava acontecendo nos bastidores da família do sultão e, fosse o que fosse, não era um bom presságio para Berengário e seus planos. Como tal, ela decidiu que informaria adequadamente Berengar sobre esses problemas quando estivessem sozinhos. Por fim, o sultão decidiu interromper as negociações. Por enquanto, uma promessa tão substancial de apoio teria que ser cuidadosamente considerada. Afinal, o homem era perspicaz e não estava desesperado o suficiente para aceitar condições tão elevadas sem pensar bem. Assim, ele anunciou sua decisão, mantendo a dignidade de um sultão. Suas palavras me intrigam, mas precisarei de algum tempo para considerar sua oferta. Enquanto isso, sinta-se à vontade para tratar minha casa como se fosse sua. Aguardo ansiosamente nossas futuras discussões sobre este assunto. Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de tomar um gole de seu cálice. Ele sabia que não chegaria a um acordo na primeira discussão. Assim, ele estava bem preparado para isso. Os olhares esquivos da família de Azan não passaram despercebidos por Berengário. No entanto, ele presumiu que eles estavam simplesmente nervosos por lidar com um infiel e, portanto, deixou passar por enquanto. Terminada a refeição, Berengário, Adela e o seu anfitrião foram conduzidos aos aposentos que lhes foram atribuídos durante a sua estada. Ao entrar em seu quarto e deitar-se na cama, Berengário ouviu uma batida em sua porta. Ele rapidamente se levantou de seu breve descanso antes de abri-lo, onde notou Adela parada com uma expressão preocupada. Posso entrar? Berengar pensou por um momento antes de acenar silenciosamente com a cabeça e permitir que a garota entrasse em seu quarto. Depois de fazer isso, ele fechou a porta e sentou-se em sua cama,
onde acenou para sua futura esposa se sentar ao seu lado. Adela seguiu as instruções e, após alguns momentos de silêncio, revelou a Berengário o que pensava. Algo está acontecendo com a família do sultão. Posso não ser tão talentoso em assuntos de intriga quanto Linde, mas posso dizer que eles estão tramando algo pelas costas do sultão. Se você deseja garantir esta aliança com Granada, seria sábio investigar esta conspiração silenciosamente. Se eles planejam assassinar Azan, você precisa evitá-lo por todos os meios necessários. Isso provavelmente não apenas promoverá uma amizade entre você e o sultão, mas também garantirá o poder dele na região. Berengário ficou chocado ao ouvir isso. No entanto, ele notou suas expressões nervosas, embora ele nem sequer pensasse nessa possibilidade, pensando em seus olhares de desdém quando o sultão entreteve a ideia de apoio de Berengar, começou a fazer sentido. Felizmente para ele, Berengar trouxe vários membros de sua agência de inteligência. A razão para isso era simples. Linde queria ficar de olho nele se ele fizesse algo tolo como flertar com a princesa de Granada. No entanto, a irmã do sultão estava enrolada da cabeça aos pés em uma burca, e Berengário não podia desejá-la. Como tal, Berengar e Adela começaram a se envolver com os assuntos da corte real de Granada e logo se envolveriam em uma grande conspiração, cujo plano ainda não havia sido revelado. Tirania de Aço capítulo 273. Conspirando contra o sultão tarde da noite, houve uma reunião secreta de altos funcionários do Emirado de Granada. O irmão do sultão e vários conselheiros estavam reunidos em uma parte do castelo onde discutiam seus pensamentos traiçoeiros em voz baixa. Yusuf al-Fadl era o irmão mais novo do sultão. No entanto, em sua mente, a conspiração que ele havia estabelecido não era uma questão de sucessão, era uma questão de fé. Como um fundamentalista religioso, ele viu tanto seu irmão mais velho quanto seu pai antes dele cair na condenação pelo governo secular. O fato de Azan considerar a ideia de ajuda militar de um infiel enquanto comia carne de porco e bebia vinho em seu tempo livre já era ruim o suficiente. No entanto, o sultão permitiu que Adela, uma mulher, andasse nua. Aos seus olhos, era simplesmente vergonhoso, e a falta de fé do sultão tinha ido longe demais. Como tal, ele estava conversando calmamente com seus conspiradores em uma passagem escondida dentro do castelo de Granada. Ao lado dela estava o marechal do reino, os Pimaster e o conselheiro espiritual que por acaso era um imã de alto escalão. O motivo da reunião era simples. Agora que um governante cristão estrangeiro estava hospedado no castelo, eles finalmente encontraram um bode expiatório para lançar sua trama para assassinar o sultão. Esse bode expiatório também atuou como a maneira perfeita de estabelecer um califado teocrático no território de Granada. Yusuf foi o primeiro a expressar suas preocupações a seus companheiros conspiradores. Azan deve morrer. Em particular, ele deve morrer enquanto este duque infiel permanecer em nosso território. Se podemos culpá-lo como assassino, então podemos reunir os fiéis contra a ideia de intervenção cristã em nossas terras e estabelecer nosso califado. De uma vez por todas. O imã foi o próximo a expressar seu descontentamento com a situação atual. O sultão foi longe demais. Ele permite que uma mulher ande livremente sem escolta, e ela fica até descoberta. Tal blasfêmia não pode ser tolerada. Devemos remover Azan o mais rápido possível. Os outros conspiradores concordaram com a cabeça ao ouvir isso. Todos esses homens faziam parte da facção fundamentalista islâmica. Eles estavam dispostos a morrer para ver o secularismo que eles viam como um câncer em seu reino completamente removido da sociedade. No final das contas, os Pimaster apresentou o primeiro plano para assassinar o atual sultão de Granada. Em suas mãos havia um frasco com um líquido claro. Era um veneno inodoro e insípido que Berengário usara certa vez no marechal de seu pai. Esta é uma concentração letal do veneno conhecido como arsênico. Se o colocarmos no vinho de Azan, ele nunca saberá que o devorou. Não precisamos fabricar muitas evidências. Afinal, as pessoas vão facilmente comprar a ideia de um cristão assassinar o sultão. Por outro lado, o marechal discordou desse ponto.
Por que assassinar o sultão com veneno quando eles podem fazer com que um dos guardas da casa o mate? Como tal, ele expressou sua desaprovação a este plano imediatamente e ofereceu uma contra-solução. O veneno tem uma chance de falha. Um soldado leal com uma lâmina tem mais chances de sucesso. Devemos utilizar um dos membros da guarda da casa que jura lealdade à fé para matar o sultão. Então plantar a lâmina ensanguentada entre os pertences de Berengar. Desta forma, a prova irrefutável de que o Duque da Áustria é o responsável pela morte do sultão. Ao ouvir duas possíveis opções de assassinato, os líderes da conspiração começaram a lutar entre si para determinar a solução mais eficaz para a sua situação atual. Enquanto esses homens brigavam entre si, eles não sabiam que estavam sendo observados por um par de olhos azuis gelados não muito longe. Depois que Berengar e Adela terminaram sua conversa, Berengar imediatamente colocou seus agentes na tarefa de se infiltrar no castelo e espionar os suspeitos mais prováveis da conspiração. Depois de se vestirem de preto e esperarem pela noite, os agentes começaram a se misturar com os corredores mal iluminados e seguiram com sucesso os conspiradores até o local de encontro. Os homens que planejavam assassinar o sultão não tinham como saber que tudo o que eles diziam era observado e documentado por esse agente austríaco. Enquanto esse agente vigiava os conspiradores, os homens envolvidos continuaram brigando entre si até chegarem a uma decisão. Yusuf foi quem finalizou a decisão e, como tal, falou com autoridade sobre o assunto. Usaremos veneno para eliminar silenciosamente o sultão. Depois plantaremos um frasco da substância entre os pertences de Berengário. Ele não saberá que o estamos tramando e será o bode expiatório perfeito. Amanhã à noite, nas negociações, decretar nosso plano. O copeiro real será alertado de nossa decisão e adicionará veneno à bebida de Azan. Apesar do desacordo anterior, todos os homens presentes acenaram com a cabeça afirmando a conspiração para assassinar o sultão e, pouco depois, abandonaram o local da conspiração. Foi só depois que todos saíram que o agente voltou correndo para os aposentos de Berengário, verificando 3 vezes ao longo do caminho para se certificar de que não estava sendo observado. Depois que a barra estava limpa, ele bateu na porta de Berengar de uma maneira específica que simbolizava que ele era um membro da agência de inteligência de Berengar. Ele então deslizou o documento que havia escrito registrando a conversa dos conspiradores por baixo da porta. Depois disso, o homem desapareceu na escuridão e voltou para seus aposentos. Suas ações passaram completamente despercebidas pelos conspiradores. Enquanto Berengar lia as informações, ele tinha um sorriso no rosto antes de acender a nota com uma vela. Se as coisas piorassem, ele não planejava ter provas escritas da conspiração para assassinar o sultão, mesmo que fosse na forma de gravação da conversa do conspirador real. Assim, Berengário traçou um plano para passar o dia seguinte ao lado de Azan e observou de perto para garantir que nenhum dos planos de assassinato que haviam sido arquitetados contra ele se concretizasse. Granada era crucial para seus planos para o futuro, e ele não podia permitir que caísse em um estado de fundamentalismo islâmico. Neste momento, ele começou a traçar um objetivo para investigar e revelar a conspiração entre o irmão do sultão e vários de seus vereadores. Ao fazer isso, ele esperava ganhar o favor do sultão e forjar uma aliança entre os dois. Depois de pensar em seu plano, Berengário foi dormir. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava totalmente sozinho à noite, deixando-o bastante irritado. Por fim, a aurora surgiu e Berengário acordou bem cedo. Como de costume, ele acordou muito antes dos membros de sua casa. Assim, levantou-se da cama e resolveu dar um passeio. Ele atravessou os terrenos do castelo antes de tropeçar em Azan acordado e trabalhando duro em seu escritório. Curiosamente, o homem tinha os mesmos hábitos de Berengário, acordando cedo e trabalhando quanto antes. Ao ver isso, Berengar instantaneamente começou a procurar seu tradutor e, depois de encontrá-lo, abordou Azan em seu escritório na tentativa de iniciar uma conversa. Como tal, Berengário bateu à porta, o que alterou a presença do homem. No momento em que ergueu os olhos e contemplou a figura de Berengário com uma expressão confusa no rosto, perguntou a respeito.
Duque Berengário, o que você está fazendo tão cedo? Não dormiu bem? Houve algo de errado com suas acomodações? Se não forem do seu agrado, posso trocá-las imediatamente. A isso, Berengário apenas balançou a cabeça antes de responder ao jovem sultão com um sorriso no rosto. Pelo contrário, fiquei bastante satisfeito com o quarto que me foi disponibilizado. Era extremamente confortável. Acordo todos os dias esta hora, onde costumo fazer algum exercício antes de ir direto para o trabalho. Ao ouvir isso, um sorriso se formou no rosto de Hassan quando ele se levantou de seu assento e cumprimentou seu convidado. Nós realmente temos muito em comum. Em resposta a isso, Berengário acenou com a cabeça antes de fazer ao sultão a pergunta que estava em sua mente. Gostaria de se juntar a mim? Conheço alguns exercícios que são ótimos para a sua saúde. Como sempre digo, um corpo saudável cria uma mente sã. Pensando nisso por alguns momentos, Hassan finalmente sorriu e acenou com a cabeça antes de expressar seus pensamentos. Claro, eu não estava envolvido em nada muito importante de qualquer maneira. O Duque da Áustria e o Sultão de Granada saíram para correr. Depois, começaram a fazer flexões, abdominais, agachamentos e flexões. Quando terminaram o exercício matinal, Hassan estava exausto e precisava desesperadamente de algo para comer. Berengar e Hassan sentaram-se à mesa do café da manhã, cobertos de suor, esperando a chegada da refeição matinal. Com esta pequena ação, eles deram o primeiro passo para a amizade. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.